E aí galera, nós iremos para o nosso quinto vídeo de hoje. Nós iremos falar sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um ciclo revolucionário que aconteceu entre 1789 a 1799 e deu fim aos privilégios da aristocracia e pelo território do antigo regime. E a Revolução Francesa é um nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França em 1789 a 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. E essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, em vez que a situação do povo francês ele era precária em virtude da crise que o país enfrentava naquele tempo. Então a Revolução Francesa ela foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e da liberdade individual a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E essa revolução ela também atribuiu o caminho para a consolidação de um sistema republicano, então pautado pela representatividade popular e hoje chamado democracia representativa. A Revolução Francesa ela só foi possível graças à popularização dos ideais do Iluminismo. E a respeito da importância da Revolução Francesa, o historiador Éric Robe ele afirma que a França que fez as suas revoluções e elas deu suas ideias a ponto de bandeiras tricolores de um tipo ou de outro terem se tornado-se um emblema de todas as nações emergentes. E a França ela forneceu um vocabulário e os temas da política liberal e radical e democrática para a maior parte do mundo. E a França ela deu seu primeiro grande exemplo, o conceito de vocabulário do nacionalismo, a qual foi dado. E a ideologia do mundo moderno atingiu as antigas civilizações que tinham até então resistido às ideias dos europeus. Inicialmente, através da influência francesa, essa foi a obra da Revolução Francesa. Dando continuidade, a história da Revolução Burguesa que aconteceu na Inglaterra também teve causas. E uma dessas principais causas aconteceram na Revolução Francesa, foi o resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. E essa crise ela marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. E nessa época a França ela era governada por Luís XVI e a sociedade ela era dividida em classes sociais e conhecido como também os estados. E também primeiro estado, que era denominado clero naquele tempo, segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, o povo, definição genérica que incorporava a restante da sociedade francesa. Bom, e a sociedade francesa ela era muito bem definida, um grupo que possuía uma série de privilégios detrimento do restante do país. É importante observar que o terceiro estado era uma classe extremamente heterogênea, formada por grupos distintos, como a burguesia e o capecinato, isso mesmo. E, de toda forma, a sociedade francesa ela era marcada por suas desigualdades extremas, uma vez que a nobreza e clero gostavam de privilégios como isenção de determinados tributos e o direito de cobrar impostos por suas terras. E essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII. E a França, nesse período que ela começou a sofrer consequências com seus atrasos econômicos em relação às mudanças que estavam acontecendo no mundo, em decorrência do avanço do capitalismo, as tentativas de reforma que havia sido cogitada na segunda metade do século XVIII também fracassaram, porque a nobreza e o clero empunhavam-se por forte resistência a qualquer medida que resultasse na perda de seus privilégios.
o mapa mental da Revolução Francesa. Vamos lá. Tá. Para baixo, se vocês pesquisarem também, tem muito mais coisa além do que eu estou realmente falando para vocês aqui. Só pesquisar mais um pouquinho, vai ter muito mais informação. Dando continuidade também, além do atraso em relação ao avanço do capitalismo, principalmente com a comparação com a Inglaterra, havia também gastos elevados e desnecessários no governo francês. E nessa época, um grande exemplo foi o desenvolvimento da França na Revolução Americana, que causou o quê? Um grande impacto na economia francesa naquele tempo. O resultado foi uma crise econômica duríssima que impactou diretamente as relações sociais, pois a nobreza ela intensificou a exploração sobre o povo, principalmente sobre o campesinato e a classe média francesa. E isso aconteceu em decorrência da ocupação do cargo governamentais pela pobreza. Até então, esses cargos eram destinados às classes médias naquele tempo. E todo o aumento dos impostos cobrado por camponeses também estavam incluídos. E esse aumento de tributos eles foram extremamente pesados, pois grande parte dos camponeses não possuía terras. Assim, foram obrigados a ceder a parceria cada vez maior à sua renda, que era utilizada basicamente para a própria subsistência naquele tempo. E dessa forma, a situação de campesinato, nos 20 anos que antecederam a Revolução Francesa, agravou-se consideravelmente. E também, segundo o historiador Robb, o Estado francês ele gastava cerca de 20% a mais que o deveria, e usava 50% do seu orçamento para pagar dívidas, e a inflação crescia rapidamente. E tamanha crise econômica ela demandava reformas, mas, como mencionado na nobreza e clero, não estavam dispostos a abrir mão dos seus privilégios. E em 1788, as colheitas na França haviam sido ruins, o que aumentou consideravelmente os custos de vida, tanto do campo quanto das cidades. E logo em 1789, a França já se encontrava-se em um estado avançado de convulsão social. E o efeito disso foi a crise que, instalada nesse momento, empurrou as pessoas para a rebelião e para o batismo. Para contornar esse cenário, os Estados Gerais eles foram convocados. E esses Estados Gerais eles eram uma espécie de assembleia que surgiu na França medieval e que era convocada em momentos de crise. E a última convocação havia sido feita em 1614. E o povo francês ele via nessa assembleia uma forma de obter soluções para a situação do país. E para entender essa esperança popular, é importante saber também que os Estados Gerais, eles funcionavam. Sim, eles funcionavam. E os Estados Gerais, eles reuniam representantes dos 3 estados que formavam a sociedade francesa. E as soluções debatidas nesse conselho eram determinadas a partir da votação que era realizada não por indivíduo. Sendo assim, a nobreza e o clero sempre se uniram para derrotar o terceiro estado. E o grande problema é que, naquele momento, os representantes do terceiro estado eles começaram a agir que o voto fosse individual e que possibilitaria que as propostas da burguesia, grupo que representava o povo do conselho, fossem aprovadas. E a proposição do terceiro estado por voto individual foi rejeitada, o que motivou a criar uma Assembleia Nacional e Constituinte também. E todos esses contextos fez com que o povo ele colocasse suas esperanças nos representantes do terceiro estado. Assim, o apoio popular foi a chave do sucesso das ações da Assembleia Nacional Constituinte. E a população, já insatisfeita, ela enfureceu-se quando o rei mostrou-se contrário à Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento da Constituinte. Assim, em 14 de julho de 1789, a população para a ciência, ela conhecida como
Sans-Culottes ele rebelou-se, atacou Bastilha, prisão para onde eram enviados os opositores do absolutismo francês, que é um símbolo do antigo regime. E a queda da Bastilha, nome pelo que ficou conhecida a tomada da prisão pela população parisiense, marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário pelo país. As etapas da Revolução Francesa. Então, a partir da queda da Bastilha, o processo revolucionário francês estendeu-se por 10 anos e só foi finalizado com o golpe de 18 Brumário, organizado por Napoleão Bonaparte, e toda a extensão do processo revolucionário francês e é organizada em 3 fases. Vamos lá. Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa, 1789 a 1792, Convenção de 1792 a 1795, Diretórios 795 a 799, Assembleia Constituinte e Assembleia Legislativa. E em 4 de agosto de 1789, os representantes da Assembleia Nacional Constituinte apoiaram os privilégios feudais na França. Este é o período inicial da Revolução Francesa e corresponde aos anos em que os constituintes redigiram a Constituição para a França e ao período da Assembleia Legislativa, como mencionado na queda da Bastilha, que fez com que espalhasse um processo revolucionário por todo o país. E os camponeses, os temerosos, e que a aristocracia reagisse e deixasse-os sem alimentos e partiram para o ataque. E essa investida, conhecida como Grande Medo, aconteceu entre julho e agosto de 1789 e foi marcada por ataques, saqueamentos contra propriedades de aristocratas e muitas vezes pelo assassinato dos donos desses locais. Os camponeses lutavam pelo fim de alguns impostos e exigiam que fosse garantido que a eles o maior acesso a alimentos. A fome era um problema muito grave e entre o campeonato também. E com a radicalização do povo nesse contexto, uma série de mudanças aconteceu na França e os privilégios feudais eles foram abolidos no começo de agosto e no fim desse mês ele foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, talvez o documento mais importante de toda a Revolução Francesa. E esse documento determinava, teoricamente, que todos os homens eram iguais perante a lei. A radicalização popular ela fez também com que as classes médias e a burguesia francesa assumissem uma posição conservadora como uma forma de frear o ímpeto do povo. Já a nobreza e o clero iniciavam-se uma fuga em massa na França. Mudou-se para países como a Áustria, a Prússia. Além disso, eles começaram com uma conspiração contra-revolucionária que tinha como objetivo reverter as mudanças que estavam em curso. E o próprio rei Luís XVI tentou fugir da França em 1791, mas foi conhecido como se aproximava da fronteira com a Bélgica. E depois de ser recapturado, ele foi conduzido ao Palácio de Tuileries, localizado em Paris. Esse era o local onde o rei morava desde 1789, quais os revolucionários abrigavam-se e abandonavam Versalhes. E nesse período revolucionários, também eles atacaram privilégios do clero por meio da aprovação da Constituição Civil do Clero de 1790. E essa medida tentou subjugar a Igreja Francesa e a autoridade do Estado contribuiu largamente para que o clero francês aderisse ao esforço contra-revolucionário. E as tentativas de barrar a radicalização da Revolução tornaram-se claras quando foi promulgada a nova Constituição Francesa.
e em 1791 ela transformou-se a França em uma monarquia constitucional e frustrou-se aqueles que esperavam que a França seria república com ampla democracia. E com isso a Assembleia Nacional Constituinte ela transformou-se em uma Assembleia Legislativa. E consolidaram-se então os dois grandes grupos políticos que marcavam a Revolução Francesa, os girondinos e os jacobinos. E esses grupos possuíam visões radicalmente diferentes em relação à condução do processo revolucionário. E os gigodinos entendiam que as mudanças deveriam ser contidas, já os jacobinos achavam que as mudanças deveriam ser mais radicalizadas. E a Assembleia Legislativa também deu início à guerra contra as nações europeias, e o processo revolucionário francês era visto como grande ameaça por outras nações absolutistas, da Europa também. E assim, muitas começaram a conspirar a possibilidade de invadir o país. Antecipando-se isto, a Assembleia declarou que a guerra contra a Austrália e a Prússia, a defesa da França, foi realizada pelo Guarda Nacional, a tropa criada em Paris no começo da Revolução. E essa declaração de guerra, que aconteceu em abril de 1792, abriu um grande caminho para a radicalização da Revolução Francesa e deu início a um período conhecido como terror. O clima de guerra empurrou a sociedade francesa para o lado dos jacobinos e o dos sans-culottes. E o resultado disso foi os sans-culottes organizaram-se e derrubaram a monarquia francesa e instauraram a república. E depois disso, também vem a convenção. Maximilien, ele líder dos jacobinos e o grande nome do terror, ele foi guilhotinado e mandado para os girondinos. E com a instalação da República Francesa, a Assembleia Legislativa ela foi substituída pela Convenção inaugurada em setembro de 1792. E os membros da Convenção eles foram determinados por sufrágio universal masculino. Com isso, Luís XVI tentou a ser o rei da França, e um novo debate surgiu, a execução do rei. Enquanto os gigodinos eles exigiam que Luís XVI eles fossem exilados, e os jacobinos exigiam que sua execução, o destino do rei, fosse selado quando foram descobertas as evidências que associavam-se com o esforço contra-revolucionário realizado no exterior. Assim, o rei ele foi executado em janeiro de 1793. O regicídio inaugurou-se um período de terror no qual os jacobinos, eles liderados por Maximilien, eles radicalizaram-se a revolução na tentativa de impor uma ampla agenda de reformistas no país. Apesar de ser uma convenção institucional mais importante do país, os jacobinos eles impuseram seus ideais por meio de comitê de salvação pública. A república liderada por jacobinos ela ficou marcada por conseguir estabilizar uma situação por mais colocar a guerra e massas populares sob controle. Apesar disso, a guerra agravou-se depois da execução do rei, porque os países absolutistas alarmaram-se com um regicídio e cometido pelos jacobinos. E outra marca jacobina era a perseguição a todos os seus opositores. Com a lei, os suspeitos, os jacobinos, eles começaram a perseguir todos aqueles que eram considerados inimigos da Revolução. E os suspeitos eram julgados a ser condenados guilhotinados. E a fase do terror ela foi responsável por 17.000 mortes há cerca de 14 meses e foram abolidos os privilégios feudais que exigiam no país imposta uma economia de guerra. E as medidas na economia, no entanto, eles atrasaram o desenvolvimento capitalista na França naquele tempo também. E a atuação dos jacobinos gerou-se naturalmente uma relação dos grupos
conservadores representados por girondinos e contou com o apoio da alta burguesia francesa e resultou num golpe conhecido como Reação Thermidoriana, que aconteceu em 1794. A partir dessa data, os gigorinos eles tomaram uma série de medidas que reverteram as decisões jacobinas. Em 1795, a convenção que foi substituída pelo Diretório com a Reação Thermidoriana por vários jacobinos, incluindo Robespierre, e foram guilhotinados. Então, gente, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a Revolução Francesa, tem realmente muitas plataformas na internet que vocês podem encontrar muito mais coisas. E o Diretório, com toda a derrotada da Jacobina, os girogodinos em alta burguesia francesa redigiram-se uma nova constituição com a França e reinstalaram algumas medidas com o voto do censitario, e foi um período autoritário no qual o exército francês ele foi utilizado por várias vezes para reimprimir o povo. Além disso, houve resistências a tentativas de golpe por parte dos jacobinos e monarquistas. E a instabilidade que a França vivia fez com que a alta burguesia ela defendesse o autoritarismo, pois as massas elas estavam insatisfeitas, a economia estava ruim e a guerra ela ameaçava o país. Por isso, passaram a defender a implantação de uma ditadura no país sobre o governo e uma figura forte, autoritária. Dessa vez, forma nasceu após Napoleão Bonaparte, general famoso por liderar o exército francês na luta contra os coalizões internacionais. O resultado disso foi a organização de um golpe por Napoleão, em que em 1799 tomou-se o poder na França em um evento conhecido como Golpe de 18 Brumário, que iniciou-se então o período de napoleônico. E as consequências, gente, como toda guerrazinha tem que ter uma consequência, né? E os 10 anos de Revolução Francesa, ela geraram diversas consequências para a França e para o mundo, e algumas consequências de destaque foram: fim dos privilégios de classe na França. Outro processo. Fim de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo. Início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França também. Inspiração para movimentos de independência no continente americano, também está incluso. A popularização da república como forma de governo. Separação entre os poderes. Imposição das liberdades individuais que tornaram-se homens iguais perante a lei. Então, gente, é isso. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.